gravação ao vivo. Boa noite. Vamos dar início a mais uma live. Hoje nós vamos dar continuidade na live de ontem. Vamos esperar o pessoal entrar. Então, hoje que é uma quinta-feira, meio sexta-feira, véspera de feriado, numa plena quarentena. Nem sei se a gente pode dizer que é uma véspera de feriado, né, gente? Olá, sejam muito bem-vindos. A Cacá, o Guga, o pessoal de Guarulhos, a Jéssica. Ai, que legal, gente. Tô super feliz que vocês estão aqui, que vocês estão participando da live. Quero saber se vocês gostaram do tema de ontem. Hoje nós vamos tirar mais algumas dúvidas em relação à precificação. Eu fiz até uma enquete hoje, um pouquinho mais cedo, perguntando para vocês se vocês cobram por metro quadrado, se vocês cobram por, enfim, hora, por serviço, por folha. Então, um monte de gente cobra por metro quadrado e mais um monte de gente cobra ali por hora ou por trabalho. E, na verdade, nós vamos ver aí o que é o correto. Alguém aqui já tentou usar a tabela do CAL? Lá, o pessoal que está entrando agora, a Elisandra, a Geisiane, Bruno, sejam muito bem-vindos. Alguém aqui já tentou usar a tabela do CAL? Aliás, vocês sabiam que existe uma tabela do CAL? Já faz um tempinho que o Conselho fez uma tabela e, enfim, eu confesso que eu tentei usar a tabela e tinha um curso na época, quando eles lançaram, eu não lembro quando foi que eles lançaram, mas tinha um curso, você tinha que fazer um curso para saber como usar a planilha do CAL para você precificar, enfim. Gente, era um PDF gigante, assim, ó. Ai, não, pra mim tem que ser um negócio prático. Você põe lá as horas que você vai trabalhar, o serviço que você vai fazer e pronto, acabou, né? Eu não sei se alguém aqui... Eu tentei usar a tabela do CAL, não consegui. Às vezes que eu consegui, tipo, os projetos ficavam mais do que... custavam mais do que 100 mil reais. Tipo, não tem condições de você cobrar 100 mil reais num projeto de um apartamento de, sei lá, 130 metros quadrados, né? Sem condições. Bom, gente, então, sejam muito bem-vindos. A Vanessa, a Rede, tudo bem, o pessoal tá aqui, ó. A Mi também, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá. Chega de enrolação, o pessoal já entrou. Vamos começar falando aí, fazendo, né, uma abertura, e aí vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, pode usar o ponto de interrogação aqui embaixo ou me mandar um comentário, tá? Que aí a gente entra, a ideia é entrar numa conversa aqui, numa discussão mesmo com vocês, pra gente deixar bem rica essa live, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, ou você pode ter algum ponto de vista diferente do meu, não tem problema nenhum, isso é até legal para nós desenvolvermos aí pensamentos diferentes e, enfim, ver aí prós e os contras. Eu acho isso super saudável. A Cacá tá dizendo que pela tabela do CAL os valores ficam muito altos. Gente, é surreal, fica muito alto. Porque assim, lá é até inteligente o raciocínio que eles usam, porque inclui lá os impostos, né? Os impostos, quando eu falo no plural, é porque não é só o imposto da nota fiscal. Tem lá imposto sobre serviço, que é o ISS, INSS, enfim, eles colocavam um monte de coisa, mas não dá pra usar porque fica muito fora da realidade, tipo, é um valor muito elevado, né? Não é justo pro cliente que vai pagar isso e assim, não justifica, gente, fica muito caro. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aí, quando eu fiz aquela pergunta, né, aquela enquete, se vocês cobram por metro quadrado ou se cobra por serviço, por hora,
ficou muito no meio a meio. Eu digo que há uns anos atrás, e não faz muito tempo, a questão assim de uns 2 anos atrás, era muito normal as pessoas cobrarem por metro quadrado. Aí muita gente me perguntava, ai, Betânia, quanto que você cobra por metro quadrado? Só que assim, primeiro a gente precisa considerar, às vezes era uma pessoa lá de Minas Gerais, tipo do interior de Minas Gerais, que me perguntava, eu estou em Guarulhos, em São Paulo, quer dizer, o valor aqui é totalmente diferente de um valor, tanto de obra quanto de orçamento, para outros estados, para outras regiões. Então, o que foi que também eu pesquei aí? Que a gente precisa entender como que está o mercado, para quem que a gente vende, para quem que a gente atende. E, gente, isso é fundamental. Então, hoje em dia, já muitas pessoas deixaram de cobrar por metro quadrado e passaram a cobrar por hora ou por tipo de serviço, tá? E aí até eu recebi uma mensagem no inbox, deixa eu ver, eu me lembro pela foto. Ai, gente, não vou lembrar o nome da pessoa, peraí, deixa eu abrir aqui, que eu vou lembrar, aqui. Quem foi que me mandou mensagem? Foi a Bruna? Vamos ver. Eu recebi uma mensagem assim que eu postei foi a Bruna. Assim que eu postei a enquete, ela falou assim, eu odeio essa pergunta. E realmente, gente, eu também não gosto dessa pergunta, porque assim, não existe um certo ou um errado. Nós vamos ver que das duas formas faz sentido. O que é mais justo, digamos assim, se você for pensar o que é mais justo? Pensa num apartamento de 100 metros quadrados, tá? Um apartamento de 100 metros quadrados. Chega um cliente para você e o cliente vira e fala assim, Betânia, eu quero fazer projeto de interiores completo, com planta, e com administração de obras, ok? Ok. Primeira coisa que eu falo, tá? Quais são as suas expectativas? E preciso entender qual é a estrutura da família que vai morar naquele espaço. Qual é a composição ali das pessoas, enfim. E aí a pessoa vira e fala assim, não, sou eu e o meu marido. Enfim, são 2 pessoas para viver em um apartamento de 100 metros quadrados. Aí eu pergunto, qual é a sua expectativa para daqui a 5 anos? Não pretendemos ter filhos, no máximo um gatinho ali, tá tudo certo. Então, quer dizer, é um projeto que é razoavelmente simples de você resolver. E aí, dias depois, chega no mesmo prédio, ali a planta é igualzinho, o vizinho de baixo. O vizinho de baixo chega e fala assim, eu também quero fazer com você. Tá, mas qual é a sua estrutura? Já nesse mesmo 100 metros quadrados, a gente precisa pensar em um projeto para uma família, que é um casal com 3 filhos, tem um cachorro labrador, que é aquele cachorro mais legal de todos. Então tem um cachorro labrador ali e ainda de vez em quando a sogra passa alguns dias, porque ela mora no interior, quer ficar com os netos, então ela passa algumas semanas ali no apartamento. Gente, é uma estrutura totalmente diferente. É um projeto muito mais complexo. Então ele dá muito mais trabalho do que aquele primeiro casal que te procurou, que é a mesma planta, e que não vai te dar tanto trabalho assim. Então, se você for ver nessa situação, cobrar por metro quadrado não é justo com você e não é justo com os clientes. Por quê? Não é justo com você porque provavelmente aquela família não vai pagar o suficiente para cobrir ali os custos do trabalho que vai te dar. E também não é justo com o outro casal que pode eventualmente pagar mais caro por um serviço que é razoavelmente mais simples. Entendeu? Então, quando a gente começa a pensar nesse sentido de complexidade de trabalho, fica muito mais fácil nós entendermos que cobrar por metro quadrado não faz tanto sentido assim. Ok, só que aí você está olhando para o seu negócio. Agora a gente precisa olhar para o mercado. Como que o mercado vende? E aí quando eu digo mercado, eu digo os seus colegas de profissão ali. Não gosto muito de usar a palavra concorrente, mas no fato, se a gente for pensar em mercado mesmo, são os seus concorrentes. Se todo mundo na sua cidade
vende por metro quadrado, fica muito mais difícil você explicar para o seu cliente o porquê que você vende, de repente, as suas horas por valor de hora. Entendeu? Então, assim, nós precisamos olhar para os dois lados, para o nosso negócio, mas a gente não pode olhar só para o nosso negócio. Nós precisamos olhar para o mercado também. Então, você precisa saber como está o mercado, né? Porque você vende o que o mercado compra, é o que o mercado precisa. Então, tem cidades regiões que é comum você cobrar por metro quadrado. E aí você, enfim, vai ajustando ali o seu valor. Aí muita gente fala, ai, mas, por exemplo, se nós formos pensar nessa questão de complexidade do trabalho, não faz sentido eu cobrar o mesmo valor para esses 2 apartamentos, para essas 2 famílias. Sim, não faz sentido, mas aí o seu trabalho será diferente para esses 2 clientes. Então, ao invés de você mudar o seu valor, você muda o seu trabalho. Por quê? Você entra no mercado de trabalho, você consegue entrar nessa concorrência com os outros profissionais, porque o cliente está recebendo a mesma informação, fulano cobra X por metro quadrado, fulano cobra Y, o outro cobra A e o outro cobra Z. Você entra nisso, então o cliente consegue comparar, mas você ajusta o seu trabalho, tá? E aí, é claro, se de repente você fala, eu de repente tiro o tridimensional, mas aí você vende a parte para o seu cliente, porque isso pode suprir os custos num projeto mais complexo. Gente, vocês entenderam essa parte? Não sei se ficou muito confuso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, não. Tá? Então, a gente precisa muito entender como que o mercado está funcionando, como que as outras pessoas estão vendendo, para você justamente conseguir ali entrar pelo menos na mesma linguagem para o cliente. E aí, como que você faz isso? Perguntando, enfim, conversando com outros profissionais. E aí, gente, eu sei que é muito difícil na nossa profissão as outras pessoas abrirem como que elas cobram, qual o valor que elas cobram, enfim, mas aos poucos a gente está quebrando isso. Hoje é muito mais fácil conversar com os amigos ali, é muito mais fácil conversar sobre isso do que antigamente. Antigamente eu tinha amigos que sempre desviavam ali o assunto e tal. Hoje já é um pouquinho mais fácil para conversar. Então, se a gente consegue colocar isso na cultura, fica muito mais fácil. E aí um vai ajudando o outro, porque, gente, não dá. Pensa só, na sua cidade, no seu quarteirão. Pensa no seu quarteirão. Se todo mundo resolver fazer projeto, contratar um arquiteto no quarteirão que você mora, você não consegue atender todo mundo. Então, o mercado tem para todo mundo. Não tem essa. Lógico que, às vezes, as pessoas entram num nicho de mercado em que elas concorrem por uma fatia menor ali do público. Tá? Mas aí são outras questões. Você entrou numa concorrência de uma fatia menor, a concorrência é maior. Agora, que tem mercado para todo mundo, isso não tenha dúvidas, tá? Então, e aí também como que você sabe como que está funcionando o mercado? Perguntando para outras pessoas e perguntando para o cliente. Quando o cliente fecha com você, pergunta para ele, por que que ele fechou com você? Por que que ele, né? Ai, que legal, fiquei muito feliz e tal. Porque geralmente as pessoas fazem orçamento com outros também, a não ser que seja uma indicação super master e a pessoa já chega em você falando, eu quero fechar com você. Aí, ok. Agora, quando você sabe que você está numa concorrência, você recebeu outro orçamento para cobrir outro valor e tal, e fechou, mais pra frente, ali numa reunião de briefing ou numa reunião de apresentação de projeto, volta no assunto, pergunta pra pessoa. É importante você ter esse feedback. E quando a pessoa não fecha com você, pergunta também. Fala, oi, tudo bem, tal, muito obrigado, né, pela oportunidade de poder te atender. E eu gostaria de saber, enfim, qual foi o fator determinante para você fechar o projeto. Não precisa falar assim para você fechar com o outro. Não, é só a pessoa vai falar com você, vai falar assim, olha, Betânia, não vou fechar com você, né? Enfim, não vou fechar com você, então você
eu já fechei com outro profissional. E aí você pergunta, fala assim, olha, tal, eu queria, né, saber qual foi o fator determinante para você fechar o projeto de arquitetura. Tem gente que não vai querer falar, tá? Tem gente que vai virar e vai falar assim, ai, enfim, não vou ficar falando e tal. Agora, tem pessoas que vão entender essa questão que você quer melhorar o seu trabalho e vai dizer. Então tem gente que vai dizer que foi por afinidade, que isso é importante, a pessoa precisa ter afinidade com o arquiteto. Eu sempre falo que o arquiteto, ou até mesmo o designer de interiores, ele é o primeiro e o último a sair. Então ele está fazendo ali os primeiros esboços e ele é o último a sair da obra, ele só sai depois da limpeza pós-obra. Então precisa ter muita afinidade. Então tem gente que vai falar que foi por afinidade, tem gente que vai falar que foi por preço também. Porque a outra pessoa me entrega a mesma coisa por um preço bem menor. Aí já te acende um alerta. Opa, então espera aí. O que a pessoa entendeu que entrega a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Será que então eu não me expressei bem? Não entreguei o valor que era necessário, né, para fazer para explicar como que funciona o meu trabalho? Então você já começa a saber. Se muitas pessoas começarem a falar foi por afinidade, então você sabe que você precisa melhorar sua comunicação com a pessoa, que você precisa, né, estar um pouco mais aberto ali, enfim, entender dessa questão de relações pessoais. Se de repente a pessoa fala assim, foi por preço, e aí você tenta saber ali, mas foi muito. E a pessoa fala, sempre fala, 50% do valor. Aí você já sabe que você tá com um valor muito alto. Vê ali no seu negócio o que você consegue mexer para você diminuir os seus custos, para você diminuir o custo para o cliente também, tá bom? As meninas da ateliê aqui da Urbana, obrigada, viu? Sejam bem-vindas. E eu vou deixar essa live salva, tá? Para vocês assistirem o comecinho. E sim, vencer um orçamento requer jogo de cintura. Gente, são muitos fatores. Então, assim, na hora que você manda a sua proposta, você precisa prestar atenção na forma como você se comunica com o cliente. Você precisa se preocupar na forma como você apresenta o seu orçamento. Então, enfim, aquela questão de um arquivo que eu fiz no Word. Gente, tem gente que manda o orçamento no Word. Não façam isso. Não façam isso, gente. Manda no PDF, bonitinho. Hoje até celular abre PDF. Manda no PDF, põe o seu logo, põe ali, ou você não tem logo, põe ali um nome, o nome do seu escritório, o seu nome bonito, numa fonte diferente. Você não precisa ter uma fonte exclusiva, igual a Doma, que tem uma fonte só para eles. Não precisa. Mas faz uma apresentação visualmente bonita. Porque a pessoa, a hora que ela olha, principalmente quem trabalha com arquitetura de interiores, a gente vende estética. Então, quando ela olha ali o orçamento e vê uma estética bonita, que você tomou cuidado com esse documento, ela já começa a perceber o valor. Você vende o valor do seu negócio nesses pequenos detalhes. Então, o cliente entrou em contato com você pelo WhatsApp. Responde ali pelo WhatsApp, dá uma abertura. Às vezes você fala, eu não gosto de WhatsApp, eu prefiro por e-mail. Pergunta para ele se a comunicação pode ser por e-mail, o cliente vai falar para você. Ou então não, o cliente entrou em contato por e-mail e você já quer falar e mandar um áudio de 3 minutos no WhatsApp. Não é a linguagem do cliente. Entendeu? Então, são nesses pequenos detalhes que você começa a vender o seu trabalho. E aí você dá atenção para ele, enfim, se o cliente te responde rápido também. É claro que a gente tem que tomar alguns cuidados para não ficar respondendo um cliente por 9 horas da noite. Então, né, tem ali uma questão dos limites, mas tem também toda essa atenção para você identificar o cliente e falar a linguagem do cliente. Falando em linguagem, eu nem ia falar disso nessa live, mas foi legal esse comentário sobre o jogo de cintura para orçamentos, porque é justamente isso. Eu estava falando sobre a linguagem. E essa é até uma das aulas lá do Projeto Experience, a gente fala só sobre isso também, que a linguagem é fundamental.
Por exemplo, a forma como nós falamos com um cliente que é advogado é totalmente diferente de um cliente que trabalha com, sei lá, com artes, ou que é, sabe assim, que, enfim, trabalha numa produtora de televisão, por exemplo. Então, assim, ou num pet shop, o que tá aqui falando? De repente, num pet shop, é uma linguagem totalmente diferente. Quando você conversa com um engenheiro, você pode falar para ele assim, olha, eu vou te entregar as plantas, a planta de alvenaria com os cortes, com uma perspectiva isométrica de não sei o quê, porque ele vai entender a sua linguagem. Agora, tem pessoas que não sabem o que é uma perspectiva isométrica, porque, gente, não faz parte do dia a dia dela e elas não são obrigadas a saber disso, porque pergunta se um advogado sabe o que é uma perspectiva isométrica. Ele não vai saber, né? Aqui o Guga tá dizendo, às vezes esses detalhes não garantem um trabalho bem feito. Eu, por exemplo, contratei o Doma e tive um atendimento péssimo. Ai, gente, eu falando na live isso. A Patrícia Superestrela, bom, enfim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. É importante nós conhecermos o trabalho da pessoa e a gente precisa entender o porquê que a gente está contratando aquela pessoa. Afinidade é fundamental, é o que eu falei, afinidade, gostar do estilo da pessoa. Só que não são essas coisas que fazem o trabalho funcionar. Porque na hora que o pedreiro tá lá para fazer um assentamento, o azulejista tá lá para fazer um assentamento, você precisa ter isso escrito muito bem descrito ali no seu projeto. Então, o projeto executivo, gente, é fundamental. E aí, assim, eu sei que é difícil, porque imagina, vamos no exemplo do advogado. O exemplo do advogado é ótimo. Porque o advogado, ele não é nada técnico, dessa questão que eu tô falando de técnico, de saber de cota, de ler chamada, enfim, essas coisas. Então, de repente, chega lá um arquiteto A, arquiteto B. Ah, eu te entrego as plantas e te entrego, enfim, um custa X e o outro custa quase o dobro. Só que o detalhamento desse segundo profissional, ele é muito mais complexo do que o outro. E, gente, quando as pessoas estão contratando a gente, elas não querem saber o nível de detalhamento do seu projeto. Ela quer saber se no final do projeto, se no final do trabalho, ela vai alcançar o que ela deseja. Se o projeto é técnico ou não, naquele momento não interessa. Só que é importante as pessoas entenderem que esse é um fator determinante para que o resultado lá na frente dê certo. E, gente, isso não tem como, custa, porque custa o nosso tempo. Fazer um detalhamento é muito mais trabalhoso do que, de repente, você só entregar um tridimensional com meio par de cotas lá pro azulejista, por exemplo, pro empreiteiro, né? A Carol sabe muito bem. A Carol, ela me ajuda nos executivos. É muito trabalho, né, Carol? B, é interessante explicar as etapas do projeto na proposta? Sim, fundamental. Tipo, explicando o que cada fase, estudo preliminar, anteprojeto executivo. Carol, você me lembrou que uma vez eu perdi um orçamento. Eu fiz um orçamento e eu perdi, acho que era tipo 20% mais em conta. Aí eu fui naquela gente, isso faz muito tempo, mas ficou marcado assim. E aí eu virei pra pessoa e falei assim, e tal, né, muito obrigado pela oportunidade de te atender. Olha, eu quero melhorar muito meu trabalho, eu queria saber qual foi o fator determinante, né? Ela falou assim, porque a outra arquiteta, ela me entrega a vista interna dos armários. Aí eu olhei e falei assim, gente, mas eu também entrego a vista interna dos armários. E pra mim era tão óbvio que eu não precisava escrever isso na proposta, que eu falei pra ela, eu falei assim, não, mas eu também entrego a vista interna dos armários. Ela falou, eu já fechei, eu gostei muito de você e tal, mas eu já fechei. E aí nessa hora eu percebi, e eu virei pra minha mãe, pra Sarita, né, que faz, eu falei assim, põe, a partir de agora, já coloca que no detalhamento vai a vista interna dos armários, porque pra ela foi um diferencial. E aí passou a ser o diferencial no meu orçamento. Mesmo sabendo que outros arquitetos também entregam a vista interna. Mas para o cliente, ele conseguiu enxergar um extra ali, entendeu? Então, Carol, é importante
Importantíssimo nós explicarmos a etapa do projeto até para o cliente entender por que que um projeto às vezes demora 2 meses para ficar pronto. Porque são várias etapas. Então você explica, fala que vai ter uma reunião de briefing, que você vai reunir todas as informações, que como você projeta para ele, você precisa entender ali em 2 horas de conversa, toda a rotina dele, todo o esquema ali, como funciona a casa dele para você fazer algo assim, que você vai pensar nas proporções, enfim, aí explica que tem uma apresentação, aí vai depender do processo de trabalho que cada um tem, né? Aqui, como que eu faço? Eu entrego, faço um layout, a gente aprova o layout, faz o tridimensional, aprova o tridimensional e aí parte para o projeto executivo. E aí no projeto executivo, eu explico para a pessoa que, voltando lá naquela questão da linguagem, complementando o que você me perguntou, eu já falo para a pessoa, olha, e eu desenho todas as paredes de todos os ambientes do seu projeto. Quer dizer, porque se eu viro para o cliente e falo assim, é porque eu desenho todas as vistas, a pessoa fica com vergonha de te perguntar o que são as vistas e ela não entende, sabe? As pessoas acham que as vistas é o tridimensional. E aí eu até falo para a pessoa, olha, imagina, vê a sua planta, quantas paredes tem, e eu faço o desenho de todas as paredes, por isso que o executivo demora. Aí a pessoa começa a ter uma noção do que é o trabalho, e aí ela começa até a se perguntar, puxa, se ela faz isso, será que o outro arquiteto também faz? Né? Porque o outro está muito mais barato. Então é importante sim você explicar. A Cacá está perguntando, como eu faço para que o cliente entenda essa questão do detalhamento? Complementando até, eu não tinha lido essa pergunta ainda. Pois justamente, por ser uma questão mais técnica, muitas vezes eles não compreendem. Gente, é difícil. É muito difícil porque, como eu comentei, as pessoas elas não querem saber o processo, elas querem saber do resultado. Então, qual é a estratégia que eu uso? Eu foco no resultado, falo, olha, eu vou te trazer o resultado assim, 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 mostra portfólio, mostra, enfim. Aí, se ainda assim o cliente ficar ali na dúvida, enfim, aí sim você entra para a parte técnica. Eu, muitas vezes, quando eu atendia os clientes do escritório, agora online fica mais difícil, mas eu mostrava ali um caderno mesmo, do executivo. É que, gente, as pessoas não querem ficar vendo o projeto executivo, enfim. Então, eu sugiro sempre usar uma linguagem mais simples. Faz esse exercício de que você... É lógico que você também precisa fazer isso, né? Você precisa desenhar todas as... Você precisa desenhar todas as vistas das paredes, né? Não adianta você só, sei lá, fazer 2 por ambiente. Mas se você faz isso, faz o detalhamento de tudo, e aí você explica dessa forma, a pessoa já tem uma noção do que é. E aí você, por exemplo, você coloca a pessoa na situação, entendeu? Coloca ela nessas situações. Eu faço o detalhamento de todas as paredes. Eu também faço o desenho de todas as bancadas. Que aí você só pega esse desenho e manda para marmoraria. Porque acho que você não vai querer ficar indo de marmoraria em marmoraria e toda marmoraria que você for fazer o orçamento, perder ali 1, 2 horas para definir com a pessoa o que é área molhada, qual é o tipo de cuba. Aí a pessoa vai até... Nessa hora você pode até usar um pouquinho dos termos técnicos, que ela vai falar assim, meu Deus, o que é área molhada? Né? Tem gente que não sabe o que é área molhada. Então, você já coloca a pessoa na situação. Marcenaria. Então, olha, porque no detalhamento técnico demora, porque eu desenho toda a parte interna da marcenaria, para você não perder tempo lá na loja de planejados ou lá na marcenaria com um projetista para definir toda a parte interna. A gente já resolve tudo de uma vez. Resolve a parte interna, externa, junto com a iluminação, junto com o layout, a paginação de piso. Então você economiza tempo. E aí a pessoa começa a entender essa parte mais técnica, que dá muito mais trabalho. E aí, lembrando, o tipo de cliente que você está conversando. Conversar, por exemplo, com um engenheiro é muito mais fácil, né? Ou quem trabalha com essas questões mais técnicas é muito mais fácil, porque eles entendem melhor o nosso trabalho.
tá? Então, acho que vai por esse caminho que dá certo. Pelo menos sempre deu certo comigo, eu fui moldando e percebendo realmente o que as pessoas querem, o que é importante para elas. Deixa eu ver, eu fiz até aqui um roteirinho para eu não me perder, porque vocês sabem que eu começo a falar e não paro mais. Então, certo, aí nós já falamos que é importante o cliente saber o que ele está contratando, até para você dar uma base para ele de conhecimento de comparação, porque aí ele pode chegar lá no outro profissional e falar, então, você me entrega o detalhamento das bancadas com a área molhada, entendeu? E aí a pessoa pode, de repente, falar, não, você define lá na marmoraria, ou aí o profissional vai falar, opa, né? Então, sei que eu preciso melhorar aqui o meu tipo de detalhamento, ou até mesmo a minha entrega, tá? Então, é importante você mostrar de forma simplificada. Enfim, essa questão da forma simplificada me lembrou um dia, gente. Gente, realmente, a gente fica tão acostumado com os termos técnicos que às vezes a gente esquece da simplicidade. Eu um dia fui numa obra, eu já tinha feito o projeto, já estava tudo certo, estava fazendo a obra, e a gente estava decidindo sobre o fechamento da sacada, né? E aí eu virei pro cliente, ele estava preocupado, porque ele falou, como é que a moça da faxina vai limpar os vidros da sacada? Eu falei, não, fica tranquilo, porque o vidro da sacada vai por dentro do guarda-corpo. E aí ele ficou quieto e ficou olhando assim, e eu falando do guarda-corpo, que fica pro lado de fora, não sei o que e tal. Aí ele ficou super sem jeito, e ele virou e falou assim, Betânia, o que é guarda-corpo? Aí sabe quando na hora você olha e fala assim, e eu pensei, você não sabe o que é um guarda-corpo? E tipo, eu estava falando e apontando ali para aquela grade, né? E aí eu virei para ele, eu falei assim, é essa grade que fica aqui na sacada, enfim, para proteção e tal. E ele até falou assim, faz sentido, né? Guarda-corpo, faz sentido. Então, assim, gente, e era uma pessoa, não era uma pessoa super simples, ou não, enfim, era uma pessoa comum que não sabia o que era um guarda-corpo. Então a gente tem que tomar cuidado da forma como a gente fala, principalmente no comecinho. Eu sei que às vezes a gente quer parecer culto, quer parecer que tem conhecimento, mas a gente consegue mostrar conhecimento para as pessoas através de uma outra forma, que senão pode até muitas vezes parecer arrogância, sabe? Então, bom, e aí então, vamos lá, a gente já definiu essa questão da apresentação, como que você vende, já colocou o valor, agora você precisa definir como que você vai vender, né? Como que você vai quantificar. Para quem está no comecinho de carreira, agora, eu comecei a abrir o meu escritório agora. Deixa eu só beber uma água aqui. Abri o meu escritório agora, não tenho a mínima ideia de como cobrar. Todo mundo fala, morro de vontade de cobrar por hora, por serviço, enfim, para ter lá, né, falar para o cliente que eu não cobro por metro quadrado e tal. Tá, e como que eu faço? Eu sempre recomendo às pessoas que estão começando a cobrarem por metro quadrado. Gente, por quê? Porque simplifica. Quando você está começando, você precisa prestar atenção em muita coisa. É na comunicação, é no contrato, são os prazos, como que você vai entregar, aonde você vai plotar ou imprimir as suas plantas. É muita informação. Então, simplifica o que você consegue simplificar. Cobra por metro quadrado. Eu incentivo. Se você não concordar, não tem problema. Tá bom? Tá tudo certo. Então, cobra por metro quadrado, porque facilita já. E aí você usa os trabalhos que você está fazendo para você conseguir monitorar e ter os parâmetros de algumas coisas, tá? Aí sim, você vai pegar o seu primeiro projeto e vai quantificar quantas horas você demorou para fazer o levantamento e passar esse levantamento para o AutoCAD ou para o Sketch ou para o Revit, para passar para o computador. Anota lá. Quanto que eu demorei para fazer a reunião de briefing e passar esse briefing para um layout. Anoto tantos de horas. Então você começa a monitorar para você saber quantas horas você investe por projeto, dependendo do tamanho e da complexidade do projeto. Porque aí você começa a reunir informações para lá na frente
você fazer lá uma planilha para... Vou até abrir a planilha aqui. Uma planilha para você conseguir colocar lá os seus parâmetros para você fazer um orçamento mais justo para você e para o cliente, tá bom? Então você vai monitorando o quanto você gasta de tempo e o quanto você gasta de dinheiro mesmo. O quanto que você gastou para imprimir. É lógico que assim, conta de água, luz, telefone, não dá pra gente quantificar tanto, né? Mas o quanto que você gastou com impressão, o quanto você gastou com combustível para ir até a casa do cliente para fazer o levantamento, se de repente você, sei lá, pegou uma estrada e pegou um pedágio, coloca esse pedágio também. Então você começa a anotar tudo isso, tá? Vai monitorando com o tempo. Isso, gente, quando eu digo com o tempo é tipo quase para sempre. A gente monitora até hoje os gastos, porque aí a gente vai ajustando, tanto de tempo quanto de investimento mesmo, que a gente vai ajustando aqui os nossos valores na planilha. Hoje, como que eu faço? Eu tenho uma planilha lá no escritório, que foi montado pela Sarita, uma planilha que, bom, eu não sou muito adepta às planilhas, mas tá tudo organizadinho, que tem o valor da hora, da minha hora, o valor da hora do administrativo, da orçamentista, que vem, ó, tem a hora da arquiteta, a hora do desenhista freelancer, né, do arquiteto freelancer, o gerenciamento de obras quando sou eu que faço, o gerenciamento de obras quando é um freelancer, então tem o valor da hora de cada um, a hora do orçamentista, o fotógrafo. Então, quando você tem um projeto já em potencial, que você olha e fala, puxa, vou conseguir fazer foto, coloca ali o valor do fotógrafo também. O administrativo, o que é o administrativo? Emissão de nota fiscal, de repente mandar um e-mail para resolver, enfim, alguma coisa que precisa. São poucas horas, mas faz parte dessa composição de valores. E o percentual de imposto, que na verdade a gente cobra o imposto sem margem a mais. Então a gente paga lá 6% de imposto, é o que a gente repassa para o cliente, 6% de imposto. A gente não cobra mais por isso. Por isso até que tem gente que fala, me dá um desconto e tal. Não dá para dar desconto porque o valor já está fechado ali. E aí a lei, como que a gente chega nesse valor por hora, tá? Então a gente está esmiuçando de trás para frente. Como que a gente chega no valor por hora? O raciocínio é simples, tá? Mas a conta ela fica complexa conforme vai passando o tempo e conforme você vai crescendo a sua estrutura. Mas suponhamos que você já cobrou, já monitorou, já cobrou por hora, por metro quadrado, já monitorou e falou, agora eu vou tentar fazer um orçamento cobrando por hora. Então você sabe quanto de tempo você gasta no projeto de arquitetura. O que você vai fazer? Você vai fazer uma outra lista colocando todos os seus gastos. Então, quanto que você gasta com água, com luz, telefone, internet, aluguel. Quem trabalha em home office, põe aí uma porcentagem, como se você pagasse um aluguel para você mesmo. Que mais que entra? Quanto custa, por exemplo, um computador? Aí você começa a colocar outros insumos. Eu quero trocar meu notebook a cada 2 anos e um notebook super bom para um arquiteto custa R$4.000. Você pega esses 4.000, divide por 2 anos, dá 2.000 por ano. Pega isso e divide, você vai dividindo até chegar na sua hora, entendeu? Então, o computador, uma impressora A3, por exemplo, quanto que você vai gastar com papelaria, o que mais? Quanto que você vai gastar com... Nem vou falar do CNPJ, se você abrir um CNPJ e ainda entra o contador, entra os impostos que você precisa pagar. Então, tudo isso entra. Então, você divide nos custos fixos, que é água, luz, telefone, aquilo que você tem que pagar com ou sem cliente, tá? Com ou sem cliente, você vai pagar aquela conta no final do mês. Você pega esses valores, que são os valores, os custos fixos. E aí tem os variáveis, que são os custos por projeto. Então, por exemplo, entra lá o registro no Conselho de Arquitetura, as impressões,
Que mais que a gente gasta mais quando a gente fecha a gasolina, que você tem que ir, de repente, num cliente que é em outra cidade ou que é um pouco mais longe. Enfim, você vai colocando, você vai pensando aí, quando você monitora fica mais fácil você saber com o que você gasta quando você fecha um contrato. Aí sim, isso vai fazer parte dos seus custos variáveis. Pega esses dois valores, você encontra o custo da sua hora e aí você multiplica pelo valor de horas que aquele projeto vai te demandar. Por isso, gente, que eu falo, para quem tá começando, não vale a pena fazer isso agora, porque você não tem a mínima ideia do quanto você gasta de tempo e de investimento num projeto. Então não faz sentido você querer fazer dessa forma. Por isso que eu incentivo, cobra por metro quadrado, vai monitorando e aí sim você vira a chave, tá bom? Isso demora um pouquinho, sei lá, uns 2, 3 anos. Não tenha pressa. Sempre falo para as pessoas, não tenha pressa, porque o estudo nosso é constante, o análise do mercado nosso tem que ser constante, a gente vai mudando o tempo todo, quer dizer, chegou aí uma pandemia que ficou todo mundo em casa, mudou. Gente, mudou assim, pelo menos aqui em São Paulo mudou assim, de um dia para o outro, tá todo mundo em casa, todo mundo trabalhando home office, e a gente precisa se adaptar, porque não é só a gente no home office, são as crianças que estão ou de férias escolares antecipadas, ou elas estão também estudando em casa, tendo que dividir um computador. Quer dizer, mudou muito a rotina, então a gente precisa mudar também a nossa forma de comunicação, a nossa forma de precificação, enfim, de tudo isso, tá? Eu sei que ficou bem complexa essa parte de como cobrar por hora, mas o raciocínio é esse: pega o seu valor, vai dividindo até você chegar na hora, e você tem ali o valor da sua hora, sei lá, R$100 a hora, ou R$60 a hora, enfim, vai depender, e aí você multiplica pelo tempo que você acha que vai te demandar aquele projeto, tá? Outra terceira forma seria a tabela do CAL, mas sinceramente eu não recomendo, porque a tabela do CAL é surreal e não conheço nenhum arquiteto que usa a tabela do CAL para fazer. Eu acho que eles até tentaram, falaram, vamos padronizar e tal, né, a forma de cobrança, mas, gente, se nem os projetos são padronizados, não vai dar para padronizar valor. Então, assim, os arquitetos entregam coisas muito diferentes. Eu recebo, às vezes, clientes lá no escritório que querem fazer só a obra comigo, porque já tem o projeto com outros profissionais, que eu olho e falo, gente, tem que revisar um monte. E não é falha de projeto, o projeto tá bom, sabe? O projeto tá excelente. Mas, assim, não tem detalhamento das coisas, não tem. Então, eu sei que é difícil. Você não tá comprando, tipo, um par de sapatos que você compara a loja A e loja B, que aí sim é o mesmo produto, né? A gente vende serviço. E aí cada serviço tem uma forma diferente de ser vendido, de ser apresentado, enfim. Bom, acho que esse era o raciocínio de hoje. Como eu falei, ele é simples, né? O raciocínio é simples de se entender, mas a conta fica complexa conforme você vai crescendo. Porque aí, como eu comentei, quem tem lá, abriu o CNPJ, você precisa ter um contador. Então, obrigatoriamente, você precisa ter um contador. E o contador também, com ou sem trabalho, você precisa pagar os honorários dele, né? E aí vai ficando um pouquinho mais. Por isso que também não dá nem para comparar, tipo, assim, valores em relação à estrutura. Eu, por exemplo, quando concorro com um recém-formado que trabalha num home office, eu sei que o valor dele vai ser mais em conta, porque até a estrutura dele é mais enxuta. Entendeu? Então, vai dessa questão da percepção do cliente e o que ele quer contratar. Se ele quer contratar alguém no home office, ou se ele já quer alguém que tem uma estrutura, que vai receber numa sala de reunião, que vai, sabe, ter uma atenção, de repente, diferenciada, alguma coisa assim. Não que a pessoa do home office não dará, mas, de repente, o cara do home office vai marcar uma reunião no Starbucks, e o cara não quer falar de investimentos, que ele vai gastar lá, investir R$300 mil num apartamento, num Starbucks, entendeu? Então, por isso que eu até falo da questão da fatia do mercado. Existe cliente para todo tipo de profissional, e enfim, para todo tipo de serviço.
Alguém ficou com alguma dúvida em relação ao que eu falei? Quer fazer algum comentário? Concorda, discorda? Enfim. Então nós vimos que cobrar por metro quadrado é certo e cobrar por hora também é certo, né? Não existe aí uma forma mais correta da gente fazer a nossa precificação. E é complexo, gente, e sempre será complexo. A grande vantagem que eu estou vendo é que as pessoas estão entendendo melhor como que funciona o trabalho do arquiteto, né, e o papel que o arquiteto tem na sociedade. Gente, quando eu falo arquiteto, eu incluo os designers de interiores, tá? E que eu sou arquiteta, então, para também não ficar falando o tempo todo arquitetos e designers de interiores, mas eu incluo vocês também, designers de interiores. As pessoas estão entendendo que é muito mais do que só a decoração, só um quadro na parede, sabe? A gente pensa no conforto, na ergonomia, na iluminação e tal. É lógico, não é todo mundo que vai saber que é ergonomia. Para quem tá aqui na live, ergonomia é tudo que diz respeito à circulação, a conforto mesmo e a qualidade do ambiente. Então você tem, por exemplo, a ergonomia define qual que é a altura das bancadas, dependendo do tamanho da pessoa. Então, se a pessoa é mais alta, as bancadas são mais altas. Se as pessoas são mais baixas, as bancadas são mais baixas, obviamente. Se você tem, por exemplo, alguém com mobilidade reduzida na casa, que precisa usar uma cadeira de rodas, as portas precisam ser mais largas, o banheiro precisa ter um raio de giro, tudo isso é a ergonomia que diz para nós. Aí sim, existe uma cartilha, a gente usa um documento mesmo para poder ver essa questão de ergonomia. Urbana está dizendo, aqui nós vamos fazendo um comparativo de serviços já prestados, a metragem quadrada até o perfil do cliente. Exatamente, eu faço da mesma forma aqui. A gente... eu sempre vou monitorando, né, os serviços que já foram feitos. É claro que a gente tem, quando o cliente chega e fala assim, quanto que vai custar a minha obra? Eu já falo para ele, falo, olha, sua obra, nesse padrão que você está me dizendo, vai custar em média, sei lá, 3 mil reais o metro quadrado, 4 mil reais o metro quadrado. E aí o cliente já faz meio que as contas, num apartamento de 100 metros... 3 mil reais eu vou gastar 300. Você já filtra também um pouco, sabe? Porque a pessoa fala, não, realmente eu tenho esse valor para investir. Então, não, surreal. O outro lá falou que com 100 mil reais eu faço meu apartamento. Não faz, a gente sabe que não faz, mas... Enfim, tem gente que diz, né? A Reide está dizendo, achei muito bacana... meus professores também batem nessa tecla, que é mais fácil cobrar por metro quadrado nos nossos primeiros projetos depois de formados. Nossa, olha, pode dar parabéns para esse professor, porque hoje em dia é difícil nós encontrarmos professores que são mais atualizados, assim, infelizmente. Mas é isso mesmo. Vai por... Gente, quando você se forma, quando você tá no começo, é tanta coisa para você pensar... que facilita, entendeu? Facilita o seu processo, facilita o seu metro quadrado. Isso até te dá margem para você... Olha só, eu sei disso, acabei de falar que eu tenho plena consciência que muitas vezes eu perco, né, digamos assim, alguns orçamentos para quem está começando agora e trabalha no home office porque tem uma estrutura muito mais enxuta, mas eu não acho isso ruim, porque é uma oportunidade para outra pessoa, é aquilo que eu falo, tem mercado para todo mundo, a outra pessoa precisa de oportunidades para crescer, e então se você simplificar, você consegue focar em outras coisas que são mais importantes, que é a comunicação com o cliente, que é a satisfação do cliente, porque aí ele vai te indicar para outras pessoas, o seu relacionamento com prestadores de serviço, com obra, foca a sua energia, enfim, o seu conhecimento nessas coisas. Depois você vai mudando e sai do metro quadrado, não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso, gente. Alguém tem mais algum comentário? Gostei muito da live de hoje, viu? Gostei bastante. Achei que conseguimos aí desenvolver uns pensamentos bem legais. Aqui a gente já tá no finalzinho, temos mais 5 minutos
de live, passou muito rápido hoje. Me pediram para deixar a live de ontem salva. Enfim, salvar em algum lugar, subir no IGTV e tal. Eu ainda estou avaliando se eu vou deixar ela salva, se eu salvar, enfim, alguma coisa assim, eu ponho, né, o link, enfim, no meu perfil, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, amanhã eu vou mandar um infográfico com com o resumo da live de ontem, falando da curva ABC, falando enfim, de tudo aquilo que nós falamos na live de ontem, e o resumo da live de hoje lá na Biblioteca do Arquiteto. Biblioteca do Arquiteto, você entra através do link que tá na minha bio, é gratuito, tá, gente? Instantâneo, não paga nada. É um grupo do WhatsApp, onde eu sempre mando alguma coisa de projeto executivo. Eu vou começar a variar um pouco mais, mandar de repente o resumo das lives, ou algum material que eu ver de diferente, de legal em algum outro lugar, eu mando lá para vocês, tá? Então, para entrar na Biblioteca do Arquiteto, é só acessar o link da minha bio e lá vai ter um botãozinho Biblioteca do Arquiteto, você já entra direto no grupo do WhatsApp, tá bom? E então amanhã eu mando o resumo da live de ontem e da live de hoje. Gente, então é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Eu amo quando vocês participam, quando vocês perguntam, comentam, concordam, discordam também. A Cacá tá aqui dizendo, adorei a live, parabéns. É muito bom saber que existem colegas profissionais que estão dispostos a compartilhar o conhecimento. Gente, eu senti muita falta disso no começo da minha carreira e eu acho que ia ser fundamental, assim, ia me ajudar bastante. E se eu tivesse acesso a esse tipo de conhecimento. E dessa forma, a gente melhora também o nosso mercado, sabe? A gente melhora como que as pessoas enxergam a gente, tá bom? Então, divulguem aí o perfil, mandem essa live para os seus amigos, divulguem o perfil, tem bastante conteúdo bacana lá. E usem e abusem das caixinhas de perguntas, porque a sua dúvida pode ser de outra pessoa e às vezes a gente começa a desenvolver um tema e um pensamento super legal através de uma pergunta que alguém fez, tá bom? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Como comentado, então, combinado, amanhã tem resumo das 2 lives lá na Biblioteca do Arquiteto. Um bom descanso, aproveitem o feriado no meio dessa quarentena, né? Se é que a gente pode chamar de feriado, mas é isso. Então, a gente se vê feriado para ficar em casa agora, né? Ninguém pode sair de casa, tá bom? Grande beijo para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês.